Unidade 3, o método TSAC. Pode ser falar também TESAC. O método TESAC é a forma de escrita dissertativa no qual é composto por 4 parágrafos, contendo o tópico frasal, a sustentação, a argumentação e a conclusão. Você vai conseguir escrever de uma forma que você tenha começo, meio e fim. Então, tudo que você for escrever vai ficar muito bem desenvolvido. Tópico frasal. O tópico frasal é a oração que apresenta a ideia inicial do que será dito no parágrafo. Pode ser feita de 3 formas, como uma citação direta, curta, como uma citação indireta ou com as próprias palavras do autor. Então aqui eu vou dar um exemplo de como que é uma citação direta, uma citação indireta, o que vai ajudar vocês a colocarem essas citações no trabalho de vocês de forma correta. Aqui temos um exemplo de citação direta e citação indireta. No primeiro exemplo nós vimos aí, circulado em vermelho, o nome do autor, o ano e a página no final da citação. Isso é o que nós chamamos de citação direta. Indireta é a mesma coisa, você vai citar o nome do autor, o ano e a página, mas você coloca no começo e fala que é de acordo com o autor, segundo o autor. E observe também que na citação direta você coloca tudo em letra maiúscula e na citação indireta só o início aí do sobrenome da pessoa que está em letra maiúscula. Muito bem, isso aí é o que é citação indireta. Então, no tópico frasal, você vai colocar uma citação direta ou indireta, ou você mesmo vai criar aí o conteúdo nesse tópico frasal. Então, citação direta, citação indireta. A sustentação é a segunda parte aqui que utilizamos nesse método. A sustentação é onde o estudante pesquisa por citações de livros ou pesquisas já concluídas. Nele, o mesmo coloca uma citação para fortalecer a sua tese, podendo ser direta, com menos de 8 linhas, ou uma citação indireta. Tanto faz se é direta ou indireta, mas com menos de 8 linhas para você simplesmente colocar no texto sem precisar fazer um recuo, diminuir letras, como é na citação com mais de 8 linhas. Então você pode usar tanto a direta quanto a indireta e já colocar direto no texto. A terceira parte do método TSAC ou TESAC é a argumentação. A argumentação é um texto dissertativo do aluno. Ou seja, você está fazendo o seu trabalho, você vai fazer uma dissertação. É um texto argumentativo, é onde você vai trazer os argumentos que você tem para aquele determinado assunto e o porquê você acredita que é daquela forma. Então, é um texto dissertativo do aluno, onde discutirá o porquê daquele assunto ser tão importante. Lembra que quando estamos fazendo aqui o nosso projeto de monografia, uma das primeiras coisas que nós tivemos, que nós aprendemos, foi que você precisa decidir um tema, e esse tema tem que ser algo de relevância, que seja um assunto importante tanto para você, que seja útil para a tua vida, mas também que seja útil para outras pessoas. Então você vai discutir, você vai argumentar falando por que esse assunto é tão importante. Ele pode optar por uma citação indireta, você pode optar por uma citação indireta ou citação direta, curta, como nós já mencionamos ali, para fazer a argumentação. Nesse caso aqui, você pode fazer 2 coisas para argumentar. Primeiro, você mesmo. Você cria um texto ali, um parágrafo, argumentando porque o texto é importante. Ou você também pode pegar uma citação de alguém,
mostrando porque aquele assunto é importante. E uma terceira opção é você pegar uma citação de alguém mostrando porque é importante e ainda mostrar os seus comentários, e ainda fazer os seus comentários mostrando a importância daquele determinado assunto. E a última parte aí do TESAC é conclusão. A conclusão é o desfecho do que foi dito. Com relação à conclusão, nós podemos dizer que é meio que óbvio fazer uma conclusão, mas ela não deve ser tão demorada. Você simplesmente tem que fechar o assunto, talvez fazendo uma rápida revisão de tudo que você fez, tudo que você apresentou, e depois concluir mostrando o porquê que aquele trabalho é importante para ser desenvolvido. Uma coisa que alguns gostam de fazer, tem gente que gosta de deixar a conclusão por último, mas e começar pela introdução. E tem quem prefere fazer uma introdução para depois conseguir, para continuar o seu projeto, né? Mas às vezes é bom você deixar a introdução para o final. Então você vai até chegar ao ponto da conclusão, depois que você descobre exatamente o que você vai fazer e como que você concluiu o trabalho, então você vai saber como apresentar ou introduzir o trabalho. É por isso que eu particularmente prefiro muitas vezes deixar a introdução para o final, porque a hora que eu chego no final do trabalho eu sei exatamente aonde eu cheguei, o que eu apresentei, como que eu concluí aquele determinado assunto. Então eu tenho uma ideia de como apresentar aquilo que eu já sei aonde eu vou chegar. Mas isso é um critério de cada um. Às vezes tem algumas pessoas que preferem já introduzir o assunto e depois lá no final, na conclusão, ele consegue retomar aquilo que ele apresentou na introdução e fechar a sua conclusão junto com o assunto apresentado. Bom, mas seja como for, a conclusão é o desfecho de tudo aquilo que foi dito. Aqui temos um exemplo de uma outra área, no caso o marketing, né? Só para você ter uma ideia aí de como formular o seu trabalho, né? Se fosse no caso do marketing. Então o T, ele seria o tema, conceituar o tema, né? Então levantar, por isso que é o tópico frasal. O que é esse tópico frasal? Você vai conceituar o tema, levantar o ponto de vista. Então é fazer uma pergunta, é isso que você está fazendo. O que é o marketing no caso? Você pode, então você vai, o tópico frasal, você vai usar então, como nós falamos, uma citação direta ou indireta de alguém, levantando esse ponto de vista. Na sustentação, que é o S, você vai reafirmar o que foi dito. Então, você levantou o ponto de vista, você está reafirmando aquele ponto de vista e citando um autor com a mesma ideia. Então, aí você pode perguntar, então, para que serve o marketing? O teu assunto, para que serve isso? Para que vamos usar isso? Qual será a utilidade disso, né? E o A é levantar dois problemas, que seria a argumentação. Então, argumentar sobre o reflexo disso. Então, qual é a importância do marketing? Então, geralmente você levanta dois problemas, né, para mostrar a importância. Os problemas são esses, né? Você aponta no mínimo dois problemas ali e mostra qual é a importância de argumentar sobre aquele texto, fazer uma reflexão a respeito daquilo. E o C, que é concluir sobre o tópico frasal e concluir sobre a argumentação. Então, na sua conclusão, você vai incluir aquilo que foi levantado lá no tópico frasal, o conceito do tema, você vai dar um desfecho a respeito daquilo e depois também dar um desfecho a respeito da sua argumentação em relação àquele tópico.
Bom, isso daí é o que nós temos para a unidade 3, o método TESAC, que eu acredito que se você utilizar em todos os seus trabalhos vai te auxiliar muito na elaboração de um bom trabalho com começo, meio e fim, com uma boa apresentação, com uma boa apresentação daquilo que você acha que é relevante para fazer um trabalho científico. Muito bem, terminamos a unidade 3 por aqui. Até a próxima.